agora eu passo a palavra ao diretor da Multitempo, ao Pedro Torres, para vamos ter aqui uma abordagem, enfim, empresarial, se quiserem, deste fenómeno. Boa tarde mais uma vez. Antes de mais queria agradecer o convite aqui ao professor João Carvalho e sobre os recursos humanos e migração de mão de obra. Eu dividi a minha apresentação em 3 pontos que considero essenciais, sendo que alguma temática desta que eu vou abordar já temos vindo aqui a falar ao longo das apresentações dos meus colegas de painel anteriores. Portanto, eu dividi a minha apresentação o porquê do crescimento do mercado agro, da imigração e as consequências na disponibilidade de mão de obra para as operações, a legalização dos estrangeiros, as organizações empresariais e públicas, a legislação laboral e as tipologias de contratação de mão de obra. Relativamente, portanto, ao crescimento, a PAC 2014-2020 os investimentos vieram fazer com que a agricultura, não só no Alentejo, crescesse exponencialmente e aparecessem não só novos empresários agrícolas, como as próprias grandes operações que já haviam duplicaram e triplicaram as suas operações. Portanto, isto levou realmente a uma necessidade de mão de obra muito grande e a uma gestão de recursos humanos muito bem estruturada. No recrutamento e seleção do trabalho agrícola sazonal existe um elevado grau de exigência no sentido da fria capacidade do desempenho dos recursos humanos, porque a produtividade é muito importante para quem contrata, e seja ela qualitativa ou quantitativa, inerente à sua atividade. A escassez de mão de obra nacional é uma evidência, já há uns anos para cá, e efetivamente a contratação de estrangeiros foi a melhor alternativa que tivemos em termos daquilo que é o crescimento das necessidades desta mão de obra. Nestes 2 últimos anos de atividade agro, as soluções com estrangeiros adequam-se realmente àquilo que se pretende em termos das produtividades, seja por tipologia de operações, seja tarefas com destreza manual, seja com maior exigência física ou até tarefas mais técnicas. E aqui depois dividimos um bocadinho aquilo que são as capacidades das pessoas, até por nacionalidade. Consideramos essencial para atrair a mão de obra para as operações as condições de deslocação e de fixação dos colaboradores no terreno. Como se falou há pouco, é essencial a questão do alojamento, a questão do transporte e cada vez mais os empresários agrícolas envolverem-se nestas questões, não ser só realizar o investimento, pensar na produtividade e como é que vamos ter pessoas, não, como é que vamos ter as pessoas aqui alojadas em condições e se temos condições para as ter. Agora vamos crescer mais 15 hectares e pensamos naquilo que os 15 hectares nos vão dar. Mas temos que pensar também como é que vamos conseguir fixar aqui as pessoas de uma forma legal e ter condições para ela. Portanto, também ter um cumprimento rigoroso das remunerações legalmente definidas, seja do contrato coletivo, seja daquilo que a lei geral exige, e os produtores, a organização de produtores, realizarem uma oferta de trabalho para as pessoas, 2, 3, 4, 5 meses era o ideal. Isto porquê? Porque a deslocação destas massas em Portugal consegue-se fazer com a complementariedade de culturas. Isto para que as pessoas não estejam cá 5 meses a trabalhar ou 6 e depois não têm trabalho o resto do ano. Portanto, e a gente consegue ter esta complementariedade entre as diversas culturas. Para isto há que haver realmente uma organização entre quem contrata também, de forma a que entre eles possam até haver essa complementariedade. Os alojamentos subalugados são importantes também, ou de campanha, dentro da herdade, desde que com as devidas condições. Falou-se há pouco dos contentores e das casas. Nós temos situações com contentores de casa devidamente certificados, portanto, com todas as condições para as pessoas estarem. Como é óbvio que tem que ter desde a certificação elétrica, à parte do gás, ao plano de incêndios, aos espaços comuns. E depois temos a outra situação onde não há responsabilização de ninguém e temos num T2 ou num T3 20 ou 30 pessoas lá metidas. Portanto, e aqui, se efetivamente a parte social começa a ficar muito negligenciada, isto acontece muito, acontece infelizmente em São Teotónio, porque é a zona mais antiga de contratação, entre aspas, com maior experiência nesta área de contratação de estrangeiros, e até já assisti a uma situação
de pessoas dizerem que vão para a casa de X ou Y e que vão pagar àquela pessoa que está na casa, porque aquela pessoa é que tem o contrato de arrendamento e já vai cobrar quem vai lá para dentro. E depois temos num T2 e num T3 20 e 30 pessoas literalmente a viver, com uma casa de banho, com uma cozinha, portanto, situações realmente muito complexas, muito complexas. Nós tentamos fugir disso porque, efetivamente, ou temos a partilha com o produtor daquilo que são os alojamentos subalogados, com condições, havendo um contrato legal com esse produtor, porque nós, como empresa de trabalho temporário, não podemos fazer contratos de habitação para pessoas, seja com alojamentos na herdade devidamente certificados, credenciados e comunicados a quem de direito. Aqui um exemplo de uma operação de framboesa na Costa Vicentina, de um colaborador da Nova Tempo, com os devidos fardamentos, e uma operação de packing aqui na zona de Foteiras do Alentejo. Relativamente, tanto à parte da legalização, e eu aqui queria só falar um bocadinho do que o Alberto falou há pouco, a falta de mão de obra disponível tornou-se essencial a criação dos mecanismos legais que permitam, portanto, legalizar estas pessoas. Alterou-se no ano 2018, novamente, criou-se o decreto regulamentar do regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento dos cidadãos estrangeiros no território nacional. Isto é importante para permitir que as exceções passem, em alguns casos, a ser regra para que as pessoas tenham uma hipótese de se legalizar. Nós o que fazemos? Nós não fazemos, na empresa que eu represento na Multitempo, no grupo de empresas, não fazemos recrutamentos internacionais. Não fazemos recrutamentos internacionais porque existe um grande risco nesses recrutamentos internacionais. As redes de tráfico e de influências começam nos países de origem e nós não temos como as controlar. Eu não vou a um país, a um Nepal, ou uma Índia, ou uma Tailândia fazer um recrutamento porque eu não conheço as pessoas nem conheço as instituições. Portanto, eu tenho que valer-me de uma empresa que lá está para fazer isso. Essa empresa eu não vou controlar os processos que eles fazem. Mas daquilo que é o meu conhecimento, não há nenhuma empresa nestes países que não funcione nestes moldes, que cativa um valor elevado à pessoa à cabeça para os trazer para cá. Portanto, nós, na empresa que eu represento, e temos já, se calhar, porque nós já estamos desde Braga até o Algarve com operações, temos se calhar umas 1.300 pessoas colocadas nesta área, destas nacionalidades, e trabalhamos com pessoas que estão cá. Pessoas que já conseguimos cartão de umas de cidadão, outras de residência, outras em processo de legalização, e aqueles que já aconteceu, que estão em empresas, porque lá à frente já vou falar um bocadinho o que é prestação de serviço, o que é trabalho temporário, qual é o enquadramento legal da contratação nestas tipologias. O que é que nós fazemos com estas pessoas? Nós ajudamos-las, tentamos fazer, se eles não têm o NIS, se tem uma entrada legal, tentamos criar um processo com uma promessa de contrato para lhe conseguir um NIS, para lhe conseguir então um processo de entrada no CEF para que eu possa ter a sua legalização a partir daí, para que a gente o possa contratar efetivamente e arranjar-lhe um trabalho. Temos muitas situações de pessoas neste enquadramento que são trazidas para Portugal por recrutamentos internacionais, infelizmente de empresas de prestação de serviços. Prestação de serviços, que lá à frente já vou falar um bocadinho do que é uma prestação de serviço, o que é trabalho temporário, o que é uma contratação a termo ou de curta duração. Portanto, torna-se desta forma crucial o papel das empresas na contratação e subcontratação de mão de obra, aferir junto aos colaboradores a situação legal destes, de forma a poder interagir com os organismos públicos responsáveis pelo seu processo de legalização. Existe, como a doutora Deolinda já falou, existe um exemplo de referência a nível nacional de parceria entre o setor público e privado da integração das pessoas no meio social, que é o COAI Matapa da Câmara de Odmira, do qual nós também participamos, que efetivamente portanto, dá, através da Tânia principalmente e da outra colega, dá uma abordagem e uma ajuda às pessoas muito grande. As pessoas conseguem ter uma informação mais personalizada quando têm dúvidas de diverso caráter. Isto para termos aqui uma ideia, eu já assisti, a pessoa não tem um número de contribuinte, não tem um NIS, uma coisa simples, e dirigem-se muitas vezes a supostos advogados, que são advogados credenciados, e que, pelo meu conhecimento, qualquer solução que estas pessoas lhes deem, se é cobrada à cabeça 120 ou 150 euros. Para dar uma solução de bolso, que é uma coisa simples, que não tem que ser sequer cobrada. Portanto, é importante que os organismos públicos se envolvam e criem estas condições para ter a oferta de informação às pessoas de uma forma gratuita, para que elas consigam estas soluções e poderem efetivamente ter acesso sem custos. Mais um problema técnico.
sem falar no tempo. Não faz mal. Será do Paulo? Não está a funcionar. Pronto, estava a falar então da integração das pessoas no meio local e social, portanto, e o suporte que pode ser dado. Passando para a parte da contratação. O Alberto há pouco falou de uma coisa importantíssima, que é, independentemente do tipo de cultura que se registra na exploração agrícola, a legislação laboral em vigor regulamenta a contratação dos recursos, tem vindo a evoluir no sentido de cada vez mais possibilitar aos agricultores contratar estes recursos estritamente para as suas necessidades decorrentes da sazonalidade das culturas e ciclo da campanha anual. A legislação em vigor permite contratos de 1 dia a 12 meses, desde o contrato a termo, executado diretamente, o contrato de muito curta duração ou a utilização do trabalho temporário que está previsto na lei geral. Portanto, diferente daquilo que é uma prestação de serviços. Uma prestação de serviços é algo que é contratado através de um contrato de prestação de serviços que não envolve diretamente um recurso. Portanto, muitas vezes, eu vou dar aqui um exemplo prático. O que acontece na agricultura é haver uma faturação à caixa, ao quilo ou à referência e depois vai-se imputar essa caixa, quilo ou referência àquilo que a pessoa vai ganhar. Portanto, e isto não é possível, isto não é legal, porque depois o prestador de serviços reverte um bocadinho aqui esta função. Isto no trabalho temporário não é possível, pelo menos nas empresas que trabalham bem, também acho que não trabalham bem, efetivamente, o Dr. Carlos Graça depois, com certeza, pode dar um exemplo disso. E, portanto, seja no contrato direto de curta duração ou do contrato a termo, porque nós, no trabalho temporário, trabalhamos com um valor hora, um valor mês que a pessoa tem que receber. Perante um contrato coletivo ou lei geral. Portanto, e as condições que a pessoa tem que ter é aquela remuneração base, os proporcionais que tem direito por lei e o subsídio de alimentação. E depois, se houver extras, serão os extras, em função daquilo que é o contrato coletivo que rege as percentagens, ou a lei geral, ou o que for. Mas ordenado base, proporcionais e alimentação é transversal a todas as pessoas que têm um contrato. Isto é um valor mês de custo, um valor hora. Este valor mês custo hora anda na casa dos 6,50, 6,60. Como é que nós, custo, porque se nós depois, no caso do trabalho temporário, nós depois temos que ter a margem da empresa e se temos que deslocar as pessoas num autocarro ou num transporte subcontratado, temos que ter o custo do transporte metido nesses valores. Não é? Portanto, o que é que isto vai acontecer? E deparamos muitas vezes no mercado, e mais uma vez volto a falar do ACT, com certeza se depara, com custos de faturação hora inferiores ao custo da contratação. Se o empresário contrata diretamente a pessoa, aquele é o custo do empresário. Portanto, ele não vai poder fugir àquele custo. O que acontece, infelizmente, são casos muito diferentes e dispares disto que estamos a falar e infelizmente, no último, na região de São Tritónio ou Odmira, de há 1 ano e meio para cá, tem crescido novamente, imensamente, as empresas de prestações de serviços. E a gente tem assistido a isso e até alguns players que tinham nas suas organizações uma forma legal de o fazer, já começaram a ter mais uma opção e pensar 2 vezes, porque efetivamente pagar-se um valor hora a 7 euros ou 7,40 vezes 173,33 horas é diferente se pagar 6,10 ou 5,90 vezes 173,33 vezes 40, 50 ou 60 recursos. Isto no fim do mês dá uma economia de escala para quem contrata, não é? Mesmo não estando a cumprir com a lei. E é disto que falámos aqui, dos alojamentos, dos transportes, da parte legal da contratação e foi isso que me foi, relativamente àquilo que eu represento, foi isso que eu tentei aqui abordar para de alguma forma dar a experiência daquilo que é o terreno e o esclarecimento que consegui. Obrigado.